Nós temos um caso aqui de esplintagem, e a dúvida sobre isso está aqui escrita nessa cartinha. Boa noite, professora. Preciso de sua ajuda sempre tão valiosa. Um paciente jovem de 35 anos ligou desesperada ao perceber mobilidade no 31 e 41. Eu ainda não a examinei clinicamente ainda. Está agendada para a próxima segunda-feira, mas foi solicitado a panorâmica. Sei que precisará sondar, ver a profundidade, mas já deu para ver que tem cálculo subgengival, principalmente nos molares. Vou te mandar a panorâmica e a minha principal dúvida: se tiver mobilidade, em qual grau recomenda-se a esplintagem? Grau 1 ou 2? Ou não é indicada esplintagem? Vou tentar que ela entre num programa de manutenção preventiva. O que me indica clinicamente de acordo com esses dados apenas? Esta é a dúvida mais comum sobre esplintagem. E eu tenho alguns comentários aqui de mobilidade que eu quero comentar aqui. Olha, a doutora Laura falou que a esplintagem pode piorar a periodontite em relação à limpeza feita pelo paciente. Perfeito, isso. Perfeito comentário. Olha, a esplintagem pode piorar a periodontite. Por quê? Esplintagem não é tratamento para dente com mobilidade. Ele conserta o resultado. É mais ou menos assim, conserta o efeito. Porque se o dente está mole, você gruda ele nos vizinhos, ele fica duro mesmo. Mas ele não trata a causa, porque a causa é a doença periodontal. E se é ou não é a doença periodontal, a doença periodontal ela é iniciada pelo biofilme patogênico, ou pela grande proporção de biofilme patogênico. E aí, se tem esse biofilme patogênico, vai ter problema. E se a pessoa não consegue fazer uma higiene adequada, vai ter problema. E nisso que acaba tendo problema, fica ruim. Então, nesta situação, se esplintar e não conseguir introduzir um tratamento adequado, tem problema sim. E nisso está bem correto. E eu sempre falo assim, a periodontia é uma oportunidade para todos, porque todo mundo que conseguir entender um pouco mais de periodontia vai poder ajudar os seus pacientes com o tratamento. É o tipo de situação cotidiana, rotineira, que você pode tratar, e com isso você vai conseguir evoluir em termos de desenvolver um pouco mais o conhecimento que você vai ter sobre isso. E, portanto, se a dúvida fica assim, será que splint, será que não splint, será que faz, será que não faz? Isso é o problema. Então, esplintagem não resolve. Tem uma outra coisa que eu quero comentar aqui, colocar aqui no meu recadinho, é o seguinte: quando o paciente vem e fala que ele tem mobilidade no 31 e no 41, isso é um problema. Porque eu avaliaria o seguinte: toda vez que o paciente tem mobilidade somente no 31 e no 41, existe a chance dele ter existe a chance dele ter inserção anormal de freio. Será que essa mobilidade no 31 e no 41 não é só do freio labial inferior que está puxando 31 e 41? Aqui que eu falo, faltam dados diagnósticos. E muitas vezes as pessoas acabam identificando coisas vendo só o efeito que é a mobilidade, mas deixando de ver a causa. A causa mais comum, de longe, de mobilidade de dentes é a inserção anormal de freio. Falou em 31 e 41, número 1, será que tem? Porque isso, se identificado precocemente, isso salva o dente. Isso eu acho assim, olha, devia fazer campanha periodontal para identificação de inserção anormal de freio labial inferior. Como é que diagnostica isso? Se você puxa o lábio inferior e tiver uma ponta de isquemia na pontinha da gengiva, aquilo ali fica branquinho, aquilo ali tem inserção anormal de freio. Se você tem uma faixa espessa de gengiva queratinizada, eu vou dizer aqui uns 3 milímetros, e puxa a margem, o lábio inferior, e só isquemia a margem gengival, mas tem gengiva inserida, aí vai fazer só frenectomia. E vou falar para vocês que isso é uma situação muito rara. É muito incomum que tenha só isso. Geralmente,
a pessoa tem inserção anormal de freio, mas já perdeu muito da gengiva queratinizada. Aí o que precisa? Precisa fazer um enxerto tecidual. Eu vou dizer para você que você não precisa saber fazer todos os tipos de enxerto. Você não precisa saber fazer tudo da odontologia. Mas olha, encaminha para o periodontista, chama um colega periodontista para o seu consultório, seja um dentista chamado dentista maestro, tá? Você coordena o que você vai fazer, porque você entende tudo que precisa ser feito. Chama um colega. Hoje em dia, geralmente as pessoas não gostam que o paciente se desloque, vai para lá ou vai para cá. Chama alguém, mas tem que identificar isso. Então, ponto número 1. Primeira causa mais comum de imobilidade é quando a gente tem inserção anormal de freio labial inferior, traciona, se isquemiar, ele está puxando. Aí é o seguinte, sei que precisa sondar, ver a profundidade, mas já deu para ver que tem cálculo subgengival, principalmente nos molares. Então, olha, tem cálculo nos molares, tem cálculo nos incisivos, tem. Então, primeiro vai precisar raspar tudo. A outra coisa que acontece, o paciente tem mobilidade somente em 2 dentes, mas tem cálculo nos molares também. Será que tem doença periodontal severa só em 2 dentes? Então, tem alguma coisa local, é isso que tem que entender. Para o dente começar a ter mobilidade, ele já tem muitas outras coisas. Principalmente, por exemplo, ele tem que ter talvez mais perda de inserção, talvez ele precisa ter outras coisas. E assim a gente acaba ficando muito na dúvida, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, e por isso ele precisa ter um conhecimento de causa para fazer a indicação. E a pergunta que fica assim, olha, se tiver mobilidade, em qual grau recomenda-se a esplintagem? Grau 1 ou grau 2? Gente, a esplintagem não tem recomendação de acordo com o grau de mobilidade. Ponto final. Se você está identificando necessidade de mobilidade, por isso não é. A lógica da periodontia é diferente. A lógica do tratamento periodontal e da esplintagem ou contenção depende da causa. Por exemplo, um dente que tem mobilidade, porque ele teve, por exemplo, interferência oclusal ou bruxismo. E se tiver interferência oclusal ou bruxismo e ele tem osso ao redor, mas ele alargou o ligamento, ele teve um pouco de perda óssea, mas teve uma perda óssea vertical, ele tem o potencial de neoformar osso de novo. Aí o que a gente faz? A gente faz uma contenção, porque é como se tivesse com uma perna quebrada, e a perna quebrada a gente põe o gesso, que é a contenção. Sempre, sempre acompanhada de uma higiene bucal sensacional. E se você falhar em conseguir orientar o paciente para fazer esta higiene maravilhosa, é melhor não tratar. E você está perdendo de ter um paciente, porque isso vai arranhar a sua reputação profissional. Pega para tratar, se dá conta. Agora, quer aprender um pouco mais? Está gostando de pério? Então fica aqui comigo, que eu vou te ensinar. Mas, para ficar bem claro, você vai fazer uma contenção ou esplintagem se você for capaz de orientar uma higiene, e não é só orientar, você vai orientar e você vai se certificar se o paciente aprendeu. Como é que você vai certificar se o paciente aprendeu? Se na próxima sessão melhorou, tá? Se teve resultado. Portanto, primeiro, sempre, 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 trata a causa, trata a causa. Esplintagem não é tratamento para dente com mobilidade, é uma ajuda. Portanto, não importa se é grau 1 ou se é grau 2. Tem dente com grau 1 que eu não faço esplintagem, tem dente com mobilidade grau 2 que eu não faço, tem dente com mobilidade grau 1 que eu faço, tem dente que tem mobilidade grau 3 que eu não faço, não fiz e ficou bom. Qual é o critério? O critério é assim, o meu critério, tá? Que eu sempre falo das coisas da vida prática. Critério para esplintagem ou não. Tem potencial do dente ficar mais firme se ele ficar estável? Tem. Por exemplo, se a gente tem dentes inferiores e eles estavam com interferência oclusal, eles tiveram um pouco de perda óssea e tirei a interferência oclusal, fiz uma orientação de higiene, o paciente entendeu perfeitamente, porque se ele não escovar, ele vai acabar perdendo aqueles dentes. E aí fiz a contenção, ensinei, orientei, expliquei tudo, aí eu faço a contenção.
Tem alguns dentes que eu não faço mobilidade, não faço contenção. Por exemplo, é uma pequena mobilidade, mas aquilo ali não tem interferência oclusal e eu entendo que se eu fizer uma contenção, vou dificultar a higiene daquele paciente. Não faço contenção. Esses dias eu peguei um paciente que tinha um molar. Esse paciente, ele é pai de um dentista, o filho que é dentista, que mora aqui, que me acompanha aqui no Peridiária, trouxe o pai junto e falou que, olha, esse molar tinha lesão de furca de grau 1, tinha mobilidade de grau 1 para grau 2, já estava ficando mais avançada a mobilidade. E olhando, estava tudo ok. Porém, o paciente se diz estressado porque ele é dono de uma empresa, ele tem, segundo ele, muita dor de cabeça com o funcionário, com o caminhão, com problema, tá bom? Estresse. E ele fez lentes de contato superiores lindas. E ele tinha uma lente cerâmica, lentes cerâmicas. E todos os movimentos mandibulares estavam ok. Mas ele tinha lesões cervicais não cariosas, que tudo eram indícios para a função. Gente, quando a pessoa começa a ter bastante lesão cervical, e aquilo ali é abfração, é apertamento. Então, ele foi orientado. Aí o dentista, filho dele, vai estar seguindo o caso conjuntamente comigo. A gente vai estar fazendo uma placa temporária somente para proteção, vai fazer uma placa miorrelaxante também para proteção. Não fiz a contenção naquele dente, por quê? Porque aquele dente está estável, tem ponto de contato, tá tudo bem, ele não toca em nenhum movimento mandibular. Só que como antagonista coroa cerâmica, existe a chance de algum momento de parafunção tá pegando forte lá. E tudo da boca dele tinha indícios de parafunção. Portanto, aquilo ali eu não vou esplintar. Ah, mas vai formar osso? Não sei se vai formar osso, mas o ligamento periodontal ele fica alargado. Eu quero que aquele ligamento fique mais estreito e aquilo ali fique adequadamente estável, ok? E aí, não tem indicação de esplintagem por grau de mobilidade. Não é porque é grau 1, não é porque é grau 2. Não é isso que funciona. E a outra coisa, então eu vou tentar que ela entre em um programa de manutenção preventiva. Você precisa colocar o paciente num programa de manutenção. Como é que faz para sair do eu tô tentando para dizer eu vou conseguir? Para a gente entrar na história do eu vou conseguir entrar no programa de manutenção, é a gente dizer para o paciente a causa. E aí eu conto histórias sobre por que ele tem aquela doença, o que ele vai fazer para que aquilo tenha sucesso para ele, para que seja econômico para ele, porque ninguém quer desperdiçar dinheiro do dentista. E se você não fizer isso que eu estou te falando, vai jogar dinheiro fora e vai ter problema, para que isso fique estável e que, como a doença periodontal é uma doença do desequilíbrio microbiano, a gente precisa estar sempre mantendo para ficar bem. Igual você fica mantendo para cuidar do carro, para o carro não estragar, igual você tem que estar sempre limpando a casa. Existe alguma coisa que você limpa a casa uma vez e depois não aparece mais? Fala isso para a paciente dona de casa. Existe alguma coisa ou existe algum carro no mundo que ele seja tão perfeito, maravilhoso, tão bom, tão bom, tão bom, que você jamais vai levar para manutenção? Que você vai usar, compra uma vez, depois nunca mais? Agora, pensa na boca. Na boca, come, tem comida, tem alimento, tem trauma, tem tanta coisa na boca. Por que é que o paciente ainda acha que vai cuidar da boca uma vez só e nunca mais? Porque a gente não explica isso para o paciente. Como isso não está claro para ele, fica, tá ótimo, tratou, beleza, emendou o meu dente. O paciente precisa estar num programa de manutenção e eu queria saber qual é o segredo dos dentistas que conseguem 80% da taxa de manutenção e dentistas que ficam só na tentativa de manutenção. É porque existe uma coisa que você vai falar para o paciente para conseguir colocá-lo na manutenção. Precisa. Você precisa justificar, precisa falar a importância, o paciente precisa comprar a ideia, tudo isso precisa fazer sentido na cabeça dele. Fez sentido na cabeça dele, ele entendeu, isso funciona. Mas é isso. Se não tem isso, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo, não vai funcionar, não vai rolar. Por isso, a gente precisa saber fazer um programa de manutenção e é o que a gente não aprende na escola. Se alguém aprendeu num curso como é que faz um programa de manutenção, eu não sei. Eu só sei que cada um tem uma receita diferente. E eu tenho a minha receita e os dentistas periodiária conseguem uma boa taxa de manutenção. É isso que a gente quer. Por conta disso,
a gente vai estar sempre monitorando o que ele tem e acompanhando para ter sucesso. É dizer para o paciente assim, se você está pensando assim, mas o paciente não vai querer entrar no programa de manutenção, porque ele não quer gastar, ele só quer vir aqui uma vez. Olha bem para os olhos do paciente e fala assim, paciente, você se importa de jogar dinheiro fora? Eu estou sendo bem dura. Porque o tratamento que eu estou te propondo, a gente vai tratar e a gente precisa manter. Porque senão, daqui a pouco, o seu dente está firme, mas o dente está sem osso e você vai perder o osso. Você está aqui para manter o dente ou você está aqui para perder o dente? E você vai falar didaticamente de várias formas, mas uma forma de, às vezes, o paciente não ter conseguido entender é dizer de uma forma assim, bem incisiva mesmo. Paciente, você está comigo ou não está? Paciente, a gente vai fazer isso ou não vai? E por conta disso, a gente precisa dizer para ele, e ele precisa ser impactado por essa notícia. Se não fizer a manutenção, talvez seja um dinheiro jogado fora. Eu tenho uma paciente que eu estava no consultório e a dona do consultório estava em atendimento, ela atendeu, chegou e aí ela trouxe a radiografia. No que ela trouxe a radiografia e estava no prontuário 2 anos atrás que foi feita uma esplintagem nos dentes anterior-inferiores, exatamente a mesma situação. Agora está doendo. Tá doendo, aquele dente está inteiro voando dentro da tábua óssea, porque perdeu tudo, pronto. E aí a gente acabou ficando numa situação de, não resolve, entendeu? E aí nisso, assim, fica assim, não resolve, perdeu os dentes. Escuta, não fez o tratamento odontológico de contenção para manter os dentes? Portanto, de novo, voltando ao começo, a base de tudo. Se o paciente não fizer manutenção periodontal, se fizer esplintagem, ele perde o dente. Eu vou contar outro segredinho para vocês. Às vezes, eu não faço esplintagem, porque se eu fizer, eu sei que ele vai largar a mão e ele não volta mais. Então, se é possível, eu preciso que ele entenda que aquilo ali está desinflamando. Mas fazer esplintagem ou não, é muito mais por uma questão de conforto mastigatório do paciente do que para qualquer coisa. E a gente tem que deixar muito claro para o paciente que esplintagem não é tratamento. Mas o paciente não entende, ele não entende. A gente fala, se ele não entende, você está falhando em se comunicar com o paciente. Você faz um procedimento técnico sensacional, mas não sabe se comunicar. E ponto final. Quem falou que tratamento periodontal é só procedimento? Porque se fosse só procedimento, tem tanto periodontista talentoso em todo lugar, mas tem gente que nem é especialista e consegue mais resultado com quem é especialista. Por que não é só o conhecimento técnico que conta? Se você é incapaz de comunicar para o paciente o problema que ele tem de uma forma que ele entenda, portanto, não é só falar, mas eu explico, explica e ele não entende. Como é que você sabe que ele não entendeu? Ele não faz. Ou ele não voltou mais. Ou ele fala, depois eu ligo e não volta. Uma das fortalezas de um tratamento básico periodontal, capaz de fazer decolar o faturamento do seu consultório, capaz de fazer venda recorrente, do paciente se apaixonar por tudo que você tem a oferecer, é a mágica da comunicação. Você está conseguindo comunicar com o paciente? Está conseguindo vender essa ideia para o paciente? Está conseguindo fazer isso de uma forma bem sucedida? Se não tiver, não vai dar certo e não vai funcionar. Está entendendo? Portanto, tem sim que colocar esse paciente num programa de manutenção preventiva. O que eu indico de acordo com os dados clínicos aqui? Olha só os dados clínicos. Eu sei que tá pequenininho aqui de ver, tá? Tá muito baixa resolução. Esse paciente tem dente, não tem doença periodontal generalizada, tem mobilidade nos dentes anteriores. Eu vejo aqui, desculpe, tá mandado bem ruim. Eu vejo alguma extrusão. Nessa extrusão eu tenho 2 hipóteses. Inflamou ali, ou ele já saiu do eixo e está todo inflamado. Eu tenho uma outra hipótese para a mobilidade. A outra hipótese é que o dente esteja tão
com tudo tão inflamado em todos os lugares, e quando está tudo tão inflamado em todos os lugares, ele acaba tendo uma inflamação generalizada, acaba ficando assim, e ele começa a ter mobilidade em todos os dentes. Nisso que começa, então, a ter mobilidade em todos os dentes, tem problema. Qual é o problema que acaba tendo nisso? O problema é que isso daqui inflama tudo. Vou te dar um outro exemplo, tá? Eu tenho 2 pacientes desse exemplo. Um era o incisivo central superior e o outro era o incisivo central inferior. Nesse incisivo central superior, era um paciente que tinha, assim, muita inflamação. E aquilo ali estava perdido. Só que eu, na minha prática clínica, como eu fui professora universitária há muito tempo, olha, eu só sei fazer perioimplante, não sei fazer outra coisa e não mexo mais muita coisa, porque eu sou tão inábil e eu estou sempre junto com uma equipe na clínica. Por conta disso, eu falei para o paciente, eu vou fazer a sessão de tratamento e depois você passa lá no seu dentista para fazer o tratamento, tá? Quando ele passou lá para fazer o tratamento, ele passou lá e depois ele demorou muito para voltar, e quando ele voltou para mim, na reavaliação de 40 dias, ai, doutora, não deu tempo. Mas olha, ficou firme. Acho que vamos ficar com esse dente, né? Não precisa arrancar mais. O que acontecia no caso dele? Ele tinha, sim, uma interferência oclusal que eu ajustei no dia da sessão. Eu fiz um tratamento periodontal geral, e neste tratamento periodontal geral, eu desinflamei-o tudo. Por quê? A gente acaba tendo mobilidade, por quê? Porque você soma 2 coisas. Uma inflamação de todo o ligamento, de toda a boca, não é só de um lugar, e depois aquele dente ali estava batendo. O que é aquilo ali? Aquilo ali era uma coroa protética, e como os dentes se desgastam com a função ou parafunção, a coroa cerâmica não desgasta, e ele começa a ter parafunção. Gente, esta é uma grande justificativa para o paciente retornar para a manutenção. Porque antes de virar uma mobilidade que vai levar a uma perda dentária, alguém poderia ter identificado que ali estava com toque em máxima intercuspidação e protrusiva. Como é que vai saber? O dia que ficar com mobilidade, aí perdeu o dente, aí a gente volta no ciclo de estar perdendo. Como é que você vai vender um programa de manutenção de uma forma super ética e super honesta? É dizer para o paciente, se a gente esperar dar problema, nem sempre o problema tem conserto. Na pério não tem conserto, 100% não, porque o osso que perdeu nem sempre eu consigo reconstruir igual era antes. A gengiva que perdeu, nem sempre eu consigo reconstruir como era antes. Ai, professora, mas não tem enxerto gengival? Tem, mas a gente dificilmente consegue fazer crescimento vertical de osso e crescimento vertical em gengiva. Consegue, com limites. Teve um caso clínico do paciente que, por parafunção, ele teve necrose asséptica dos 2 molares inferiores, virou uma lesão periapical gigante, aquilo ali virou uma fístula gigante, um trajeto fistuloso ao longo da bolsa periodontal, virou bolsa profunda, uma perda óssea gigante, e o paciente não tem nada da boca, mas ele tem 2 molares cheios de perda óssea ao redor. E aí alguém me manda uma pergunta assim, eu queria que você me dissesse, o que é que a gente pode fazer? Qual é a melhor técnica para fazer crescimento vertical de mandíbula, já que é muito difícil, é muito duvidoso? Eu faço implante, faço cirurgia avançada. Crescimento vertical de mandíbula é difícil tecnicamente e muito oneroso por conta dos materiais que vai fazer. Dá para fazer? Dá. Não dá para fazer na mão de qualquer um, porque não é uma técnica fácil de fazer. Precisa de muito treino, precisa de muita habilidade. Então, assim, olha, coisa que nem todo mundo vai conseguir fazer, coisa que não dá certo na mão de todo mundo, porque aquilo ali é muito difícil de fazer tecnicamente. São coisas complexas, são coisas complicadas, estão entendendo? Tudo isso dificulta. Por que a gente não parte mais para o fácil? Que é falar para o paciente não chegar a esse ponto. Por que a gente não fala para o paciente que tem que fazer manutenção preventiva para não ficar batendo no incisivo central e depois ele ter, bom, 2 periodontal ele tinha mesmo, mas ali quase perdeu um incisivo central que já investiu num tratamento endodôntico, já investiu numa coroa protética e vai perder o dente. Isso poderia ser prevenido. Você vem para o dentista,
Tem um dente com mobilidade, faz tratamento, faz esplintagem, nunca mais aparece, porque entende pela metade. Isso poderia ser evitado. Daqui para frente ele some do mapa e depois tem problema de novo. Ai, mas como é que faz para ele voltar? Porque ele não volta. Aprende a se comunicar melhor, vende a ideia melhor. E o erro dos dentistas é começar a fazer muito procedimento, as mãos coçarem para fazer o procedimento, investir no procedimento e deixar de explicar e educar. Nossa, professora, mas não dá tempo de fazer isso. Claro que não dá tempo de fazer isso. Se você está lotado de convênio, que paga uma merreca, você não tem tempo clínico, porque se você fizer uma consulta desse jeito todo que eu estou falando, você vai morrer de fome, porque no convênio ou no tratamento baratinho, o negócio é ganhar no volume. Se for para ganhar no volume, não dá tempo de conversar. Se não dá tempo para conversar, você não consegue educar. Se você não consegue educar, depois não reclama que o paciente não volta. Não volta, você não explicou para ele a importância? Ou até explicou, mas ele não entendeu. Eu converso com os meus dentistas periodiária todos os dias. Todos os dias eu converso com um. Cada vez mais eu estou convencida que o problema da odontologia ou do faturamento baixo na odontologia e dentro da pério diária, que é a grande oportunidade de você conseguir uma alta lucratividade com baixo custo, é você conseguir que o paciente entenda a sua ideia e compre a sua ideia. Eu vou dizer assim, a gente não vende pele, tá? A gente vende uma ideia maravilhosa. A ideia de que você pode não ter problemas bucais, que você pode não ter doença mais, que tudo que eu fiz de lindo na sua boca, de resina, cerâmica, prótese, implante, vai ficar lindo na sua boca pelo resto dos seus dias. E que por mais orçamento limitado que você, paciente, seja, você pode ter os seus dentes na boca pelo resto dos seus dias. Mas eu não consigo fazer isso rapidinho. Eu não consigo fazer isso pelo que o convênio paga, porque eu preciso atender em volume e ele precisa ser rápido. Se eu atendo em volume num tratamento rápido, eu não agrego valor. Ai, professora, mas eu não consigo, porque eu tenho muito convênio. Você não consegue porque você tem muito convênio ou porque você cobra baratinho. Não, porque ninguém volta mais porque a concorrência cobra barato. Porque você tá igual. A ideia é conseguir fazer diferente, se diferenciar de todo mundo. Quando você conseguir fazer diferente, se diferenciar da média de todo mundo, você vai se sobressair. E talvez você tenha poucos pacientes particulares, mas esse paciente particular é o paciente que você vai cuidar, que você vai investir, e a partir disso que você tem, ele vai trazer outros. Se você quiser viver o sonho de uma odontologia valorizada e conseguir transformar a vida do paciente. Por quê? Se não dá tempo de conversar, você não consegue agregar valor. Se não dá tempo de educar o paciente, você não vai conseguir melhorar nada. Se você não tem tempo de vender a sua ideia, você não decola o seu faturamento. Ponto. Ou é isso, ou não tem, tá? Não tem fórmula mágica. Talvez trabalhar mais rápido, que é outro pilar do método. Você conseguir trabalhar mais rápido, que é o que eu vou ensinar, que é um dos pilares. Como é que você vai querer? Como é que a gente consegue decolar o faturamento? Porque é mais cliente na cadeira, é conseguir fazer isso de uma forma mais ágil, conseguindo seguir todo um planejamento, todo um procedimento que a gente está orientando para que você então consiga resultado. Conseguiu isso? Isso faz a diferença. Isso muda a vida da pessoa. Por isso precisa ser pensado. De você deixar de atender tanto em volume rapidinho para você conseguir atender em maior qualidade, para você conseguir então viver esse sonho de aumentar o faturamento. Um paciente particular que você conquiste, ele compensa 5 ou meia dúzia de pacientes do convênio que ficam assim, que é rápido, que é fácil, que é rápido, que é corrido. Se você não atender em volume, não dá.
E é difícil. E eu sei, muitas vezes o dentista acaba trabalhando por muito mais longas horas do seu dia do que ele desejava. Porque se não é isso, ele não tem como pagar as contas. A ideia é conseguir dizer para o paciente que este modelo de odontologia fácil, rápida, barata do convênio talvez não seja o melhor para você. Ou talvez você deseje algo melhor para você. Precisa trabalhar para vender essa ideia, porque ela não é automática. Na cabeça do paciente, convênio ou odontologia baratinha é tudo de bom. Ele precisa entender isso. Uma vez que ele entenda isso, e isso fizer sentido na cabeça do paciente, ele começa a vir. E eu vou dizer que tem paciente que consegue, que tem dentista que consegue. E nisso que os dentistas conseguem fazer isso, isso vira o jogo, isso faz a diferença, isso muda tudo. E por conta disso, a gente consegue melhores resultados em tudo aquilo que a gente faz na odontologia. Conseguir introduzir todo esse conceito de odontologia diferenciada. Mas, se você não está nessa realidade, não consegue mudar tudo isso agora, começa aos poucos, então. Começa aos poucos introduzindo. Começa aos poucos falando. Introduz isso na sua vida diária, introduz isso na sua rotina e vai colocando, vai acrescentando, vai colocando outras formas de fazer odontologia diferente. Isso muda a sua vida, muda a sua vida porque você vai atender menos, melhor, transformando, educando e muda a vida do paciente. E vou dizer outra coisa. Se o convênio do paciente vai aceitar um programa de raspagem para doença periodontal e depois não faz reavaliação e não faz a manutenção na periodicidade desejada e só vai permitir um retorno periodontal daqui 6 meses, eu preciso dizer que o remédio que o convênio está pagando para o paciente é ruim. É assim, você está no convênio e o convênio fala assim, olha, paciente, tem 2 remédios, tem esse cura, tá? Mas esse não é tão bom, tem esse, só que o convênio só cobre esse baratinho, tá? Tá bom? Tá bom. Quem entende de pério vai conseguir ter a clareza de que de 6 em 6 meses não dá para tratar uma doença periodontal, tá? Não dá. Em poucas sessões também não dá. Não dá. A gente não consegue contemplar o conceito principal atual, vigente hoje, que é o conceito de placa ecológica. Se você ainda persegue placa bacteriana achando que ela é causadora de tudo, você está defasado no conhecimento. Se você acha que tudo aquilo ali, de que você tem que não resolveu a doença periodontal porque ele não escovou os dentes, você também está defasado. Então não é isso. Mas um convênio que dê para o paciente um tratamento periodontal somente de 6 em 6 meses, não vai tratar a doença. Nem eu, que tenho muita experiência na periodontia, não trato. Como é que eu vou saber se resolveu a bolsa? Daqui 6 meses? Eu nem sei se eu fiz o tratamento, se eu descontaminei, depois recontaminou de novo. Eu não sei se a bolsa fechou e depois abriu de novo em 6 meses. Não sei. Porque o ciclo de formação de tecido conjuntivo e epitélio juncional demora mais ou menos 40 dias. Mas dentro de 6 meses, eu não sei se eu tratei, a bolsa fechou e abriu de novo. Eu não sei. Eu só sei que se o paciente tem risco à doença periodontal, quem são os de risco? Quem tem história de doença periodontal, que é o suscetível, quem tem muito mais cálculo do que placa, significa que tem uma microbiota muito mais voltada para a doença periodontal do que para a cárie, e esse paciente não pode voltar de 6 em 6 meses de jeito nenhum. Porque se ele voltar, ele tem risco de perda dentária. E a gente continua na nossa odontologia, onde o paciente ele é enganado pelo programa de tratamento ineficaz que o convênio instituiu para ele. Enfim, o convênio manda na vida dele. E se você está com uma conversa vitimista de que o convênio manda na vida dele, muda a conversa e fala tudo isso que eu estou falando. Paciente, para com isso. Não tem como ter saúde periodontal de 6 em 6 meses. Não tem como. Não existe na ciência
que trata de 6 em 6 meses. Se você segue o convênio, tá tudo bem, mas eu não sei com que base científica o convênio falou que vai vir de 6 em 6 meses. Não tem base. Uma vez que você tem a propriedade para falar para o paciente, e os meus dentistas periodiária têm, o paciente entendeu. Às vezes o convênio ele é pago pela empresa e talvez ele tenha outros benefícios como convênio médico. Um médico vai lá e faz uma receita, uma consulta, uma receita. A odontologia ela é complexa, ela custa hora clínica, lavagem, esterilização, desinfecção. Antes do paciente sentar naquela cadeira, a gente fez uma faxina de desinfecção anti-Covid no consultório, gastou tempo clínico, espaçou horário do paciente, abre autoclave, puxa uma energia elétrica desgraçada na autoclave, compra sabão enzimático, compra papel grau cirúrgico, compra luva a preço de ouro. Pronto, isso custa. Então, não, é diferente do convênio médico. Tem que explicar isso para o paciente também. E uma vez que ele tenha entendido isso, ele entende para dizer para o paciente, olha, é tudo isso, isso custa, eu consigo fazer isso dentro daquilo que o convênio me paga, mas eu não posso te garantir saúde periodontal se o seu plano te cobre de 6 em 6 meses, tá bom? E sendo absolutamente honesta, você precisa de um programa assim. Você precisa de uma sessão de tratamento, você precisa de uma reavaliação dentro de 40 dias, depois se ainda tiver bolsa, a gente vai tratar, e depois a gente vai, depois de 40 dias, reavaliar, sondar de novo, e depois você entra num programa de manutenção que não pode ser de 6 em 6 meses, porque de 6 em 6 meses é insuficiente para manter a saúde. Portanto, eu acho que, num termo bem triste, né? A gente não vai se prostituir, ou seja, não vai se vender barato pelo convênio. Só que o que eu vejo é que o dentista ele tem tanto uma coisa de tecnicismo, e isso é muito de todas as outras áreas, mas a periodontia tem uma área humana também. Esta área humana, do que a gente fala, da explicação, da justificativa, de vender uma ideia para o paciente, é o que vai virar a sua vida. Aí eu pergunto para os dentistas, dentista, me conta, o que aconteceu para decolar o seu faturamento? Aí o dentista fala assim, é o seguinte, antes eu não via o que eu vejo agora. Antes eu não conseguia explicar tudo que eu explico agora. Antes eu falava sempre a mesma coisa, tem que escovar, hein? Tem que escovar. E ele escova, mas ele precisa escovar no lugar certo. Mas onde é esse lugar certo, doutor? Eu estou escovando, eu venho aqui. Aí o que faz? Ele desiste de você. Porque ele escova. Você fala que ele não escova. Ele passa fio, você fala que não passa fio. Qual o problema? O problema é que dentro do conceito da placa ecológica não equilibrou o tal do biofilme. Se você se prostitui na odontologia, você se vende barato. Barato e fica dando limpezinha de graça. E tá, não tem prostituta de graça, tá bom? Não tem. Mas tem limpezinha de graça para ganhar cliente. Nada contra. É uma opção pessoal de dar limpezinha de graça. E esses dias conversei com uma aluna que ela estava bem constrangida em dizer assim, olha, professora, eu vou dizer que eu dava limpezinha de graça, tá? E era assim que eu fazia. E ela teve um salto quântico. Ela, de limpezinha de graça, ela passou a conseguir cobrar a profilaxia. Uau! Uau! E na verdade não é nem de graça, porque é abaixo de zero. Porque o tempo que você leva a fazer a desinfecção do consultório, o tempo que está gastando para você fazer esterilização, EPI a preço de ouro, capote, tudo, 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 como é que vai fazer, né? Então é o seguinte, é orientar o paciente não apenas a escovar melhor, não é falar que tem que passar fio dental só. Eu dou tanta opção, tem muitas opções. Você tem que ser a luz do fim do túnel. Vai ser o profissional que vai fazer uma consultoria. O que é um consulto? O que é uma consultoria? É ir para o médico com vasto conhecimento que ele tem, saber qual que é o resultado para você. Você tem uma empresa, você vai fazer uma consultoria. O consultor, dentro do vasto conhecimento do que a pessoa acaba tendo no
sobre a empresa, vai dizer qual que é a resposta para você. Com tudo isso, trazer resposta. E é isso. E o paciente se sente ofendido. Porque no perediário a gente fala assim, não adianta falar para o paciente, tem que escovar melhor, hein? Ó, tem que escovar melhor. Tem que caprichar mais. Caprichar mais subentende que não está caprichado. Subentende que está mal feito. O paciente adulto vai pensar assim, o que? Ele pode entender, né? Tá me chamando de porco? Tá mal feito? Tá mal escovado? O paciente adulto pode se ofender. Você pode falar para a criança que você está orientando, que ele vai caprichar mais, mas não pode falar isso para o adulto, porque o adulto ele tem é, é, ele tem liberdade sobre as suas ações. Se ele não quiser escovar direito, tá ruim. E se ele tá escovando e você tá falando que precisa caprichar mais, é um julgamento de valor, é um julgamento para falar assim, tá ruim. E quem falou que ele foi para o consultório para ser julgado, que a sua escovação tá ruim? Quem falou que ele foi para o consultório? Ele quer sorrir, ele quer não ter problema. O que ele quer? É isso que ele quer. Ninguém vai para nutricionista para tomar bronca e falar assim: olha, tá comendo muito doce, hein? Tá ruim, hein? Olha, eu não tô aqui para tomar bronca. Eu não tô aqui para falar, eu amo doce, amo fast food. E daí, nutricionista? Aí você vai no dentista, tô com um problema, mas tá comendo muito doce, hein? Julgamento, bronca, sem julgamento. E tudo isso a gente não aprende na escola, a gente não aprende em nenhum curso. É a proposta do periodiário, porque esta é a sacada do sucesso. O sucesso na periodontia é desenvolver todo esse lado humano para a gente conseguir resultado. Não é para falar que o paciente não escova, não é para falar que tem que caprichar, não é para falar que está ruim. É para sempre mostrar onde não está bom. Como é que mostra? Evidenciador de placa. Ai, tem medo de manchar? Usa corante de bolo. Corante de bolo mancha a resina. Olha o seguinte, gente, se chupar pirulito, comer gelatina, tomar Coca-Cola, mancha o dente, aí não pode. A sua resina está muito feia, muito velha. Então, corante de bolo pode. Pode sim, grande parte dos evidenciadores é em base nisso. E o que está faltando para o dentista, para a gente decolar o faturamento, é a gente dizer que nós somos consultores. O paciente vai te buscar para ter todo tipo de resposta. E nesse todo tipo de resposta, ele vai conseguir, ele quer saber o que ele vai fazer, como ele vai tratar tudo isso, como ele vai trabalhar tudo isso. Pronto, é isso que vai fazer toda a diferença na vida dele. E o que a gente quer é que você seja um dentista único, tão único, tão único, tão uau, ninguém falou isso para mim, que o paciente te adore. E uma coisa que começa a acontecer na, na periodontia é que a gente começa a ter o paciente que nos adore, nos confie na gente, e ele nos adora, ele confia, e onde a gente for, às vezes a gente muda de consultório, às vezes a gente muda de cidade, o paciente vem atrás. É uma coisa de confiança. Só para vocês entenderem bem como é que é isso, e às vezes isso não é claro, né? Uma vez, quando eu mudei de cidade, o meu marido, o administrador, ele falou assim, tem que vender o ponto. Como assim vender o ponto? Vender o ponto, você e toda a carteira de clientes. A carteira de clientes não vai com você, não vai ficar no ponto. A padaria você vende, as pessoas vão tomar, continuando tomando café naquela padaria. Mas no dentista é único. Você tem que saber valorizar essa unicidade. Se você não tem um diferencial, se você não tem uma coisa que você seja diferente, que você fale de uma forma diferente, não tem longevidade. E é isso que eu quero ensinar na Pério. Para que você seja o dentista adorado, amado, uau, cheio de novidade, cheio de coisa boa, que consegue entregar uma saúde bucal para ele ficar em paz. Que agora que eu encontrei esse doutor, agora vou ter saúde, vou ter segurança. Resolveu isso, ótimo. É para dar para o paciente a sensação que eu encontrei um profissional que é um tesouro. A gente é consultor, que é totalmente diferente de dizer que a gente faz tratamento todo mundo faz. Mas quando o paciente entende que se for com você,
você vai dar toda uma explicação diferenciada e que vai ser tudo muito melhor do que é dentro da média, ele vai entender assim: ah, vale a pena. Quem é que já pagou um pouco a mais por um serviço diferenciado? Será que a gente sempre compra o mais barato de tudo? Você compra sempre o mais barato? Você sempre vai procurar o produto mais barato? Vai ver o tratamento mais barato? Nem sempre é o mais barato. Então, quem acaba achando que o cliente só quer aquilo que é barato, talvez esteja se equivocando. O paciente pode pagar mais, o cliente paga mais. Ele paga mais por um celular melhor, por um tênis melhor, por um produto maior, desde que ele entenda o valor daquilo. E eu quero contribuir com a valorização da odontologia. Mais do que nunca, com tudo que eu falo no período diário, a maior alegria é ver que os dentistas estão mudando a sua vida, estão melhorando a sua qualidade de vida, estão entregando muita saúde bucal para o seu paciente. Os pacientes estão com as vidas transformadas.